Salve, salve galerinha do Porcos na Gringa, aqui é o Guilherme. Gostaria de passar alguns pontinhos para a família palestra das coisas que eu reparei, que eu vi do jogo ontem do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O jogo foi muito corrido, foi um jogo meio desesperador no final. Mas alguns pontos que eu gostaria de ver para a gente conversar, para falarmos um pouquinho sobre o nosso futuro adversário na final da Libertadores dia 27. Um pouquinho menos de um mês já, um pouquinho menos de 30 dias. Eu acho que já dá 29 dias. Deixa a gente um pouquinho com o nervo meio apreensivo. Mas uma coisa que eu reparei no jogo de ontem é que o Flamengo deixou muitos espaços. Você via que eles atacavam, mas tinham espaço para o contra-ataque. Foi onde o Atlético Paranaense conseguiu fazer os seus gols. E esse espaço, eu acredito que vem muito, por exemplo, do Andrés Pereira. O Renato Gaúcho tomou algumas decisões ontem que eu acho que deixou o Flamengo muito exposto e desorganizado. Como, por exemplo, o Andrés Pereira, ele colocou no lugar do Arrascaeta, que na verdade, na minha opinião, ele é o melhor vindo de trás, como o Diego faz. Então eu acredito que o Andrés Pereira não é a pessoa que vai substituir o Arrascaeta. E com isso, eu acho que isso fez com que o time do Flamengo deixasse muitos espaços e ficasse desorganizado. Nós vimos que no segundo tempo, aquele desespero que o Flamengo teve para poder chegar no gol. E aquele desespero, eu acho que é um ponto-chave que o Abel tem que prestar atenção. Porque a partir do momento que começou a ter o desespero, aquela irritação, o Flamengo errava todos os passes. O Flamengo não conseguia fazer aquela transição, aquele abafa. O Michael vinha atacando junto com o Bruno Henrique, que é um outro ponto que eu gostaria de falar. O Bruno Henrique, o Renato Gaúcho tem colocado ele de costa pro jogo. E o Bruno Henrique é sempre de frente, atacando, buscando o 1-1, né? Riscando por dentro, e ele não tem feito isso, ele tem deixado o Bruno Henrique de costa pro gol para tentar fazer uma tabela ou alguma coisa assim, ele não tem conseguido se adaptar nessa posição. Acredito também que o Renato Gaúcho hoje, ele tá pagando pelo que ele falou. Lembra dos 200 milhões? Cadê? Ele tá com mais de 200 milhões na mão. Ele tem um time com muito mais peças e muito mais coisas do que, por exemplo, o JJ teve na época que ele estava na frente do Flamengo. Ele tem peças hoje que o Jesus não tinha. Há um ponto que o Renato Gaúcho está tendo muitos problemas. Por exemplo, nós podemos ver hoje que tem crise, porque o Renato Gaúcho entregou o cargo. A diretoria que não aceitou a demissão do Renato Gaúcho. Na minha opinião, eu acho que a diretoria está esperando que se vai ter uma reação contra o Atlético Mineiro no sábado. Vamos ver se vai ter uma reação. Acredito que vai ser muito difícil, eles vão vir com vontade, vão vir com aquela disposição, mas será que vai ter a organização necessária para poder pegar o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro tá jogando redondinho, o Cuca conhece isso, a gente viu como o Cuca faz. O Cuca, ele sabe, ele pode errar em muitas coisas, em alguns despreparos que ele possa ter, mas quando se trata em pegar um time desesperado e fazer com que ele abafa e fazer com que eles fiquem daquela forma atacando desorganizadamente, o Cuca sabe o que fazer. Um outro ponto que eu vi que o Flamengo está tendo problema é um problema de adaptação. Nós vimos que antigamente o Flamengo, na época do Jorge Jesus e até mesmo com o Rogério Ceni, eles marcavam por zona. Então nós víamos aquele abafa e aquela pressão em cima da saída de jogo. Enquanto que o Renato Gaúcho, ele gosta mais daquela caça, né? Daquela marcação individual. Como nós vimos ontem, Rodrigo Caio indo fazer o bote e errando. E a bola passando nas suas costas. Errando, fazendo pênalti, porque não é dele esse bote, essa marcação individual. Faz com que ele não consiga sair da forma correta. Enquanto com o Jorge Jesus e até um pouquinho com o Rogério Ceni, que tinha um sério problema na defesa, era por zona. Não tinha essa dificuldade que eles têm hoje. E o ponto principal, a melhor parte do dia, o desespero da mídia. O desespero. A Flamídia tá desesperada. Como? Impossível. Como todo poderoso Flamengo saiu. Então nós estamos vendo esse desespero do Flamengo. Essa mídia suja correndo atrás de achar uma desculpa.
porque é impossível o Flamengo ter perdido para o Atlético Paranaense. Então nós estamos vendo que o furacão passou, devastou até mesmo a mídia. Essa mídia suja, essa mídia marrom que sempre ataca, que está vindo atrás para proteger o todo queridinho Flamengo. Nós vemos que esse desespero e o incrível, uma coisa que me deixa até meio um pouco chateado é que assim, hoje eu estava assistindo, eu estava vendo um pouco para ver o desespero deles, né, dessa mídia, e eu vi que parece que o Flamengo jogou sozinho e perdeu sozinho, que o Atlético Paranaense não fez nada. Parece que o Atlético Paranaense estava lá parecendo aquele bonecão do posto, só estava lá balançando e não teve nenhum mérito na vitória. E o Atlético Paranaense teve todo o mérito. Nós vemos que eles jogaram direitinho, marcaram direitinho, estudou o Flamengo direito. O Atlético Paranaense conseguiu neutralizar o ataque do Flamengo. Nós vimos que teve uma pressão sim. No segundo tempo teve aquele pega pra capar lá na frente, teve aquele desespero. Mas eu acredito que o Atlético Paranaense conseguiu descobrir uma forma de segurar, contra-atacar o Flamengo e destruir esse todo-poderoso Flamengo, todo-poderoso ataque. E ontem, alguém ouviu o narrador falar o nome do Gabigol? Não ouvi. E que diferença você acha que teria feito o Pedro nesse jogo? Eu acho, na minha opinião, o Pedro teria incomodado muito mais o Atlético Paranaense do que o Gabigol, que ficou lá na frente. Porque ontem no segundo tempo você só ouvia o nome do Michael e do Bruno Henrique. Gabigol desaparecido. Estão procurando por ele até agora. Queria agradecer a todos vocês por estar assistindo esse vídeo. Agradeço a todos vocês por estarem curtindo a nossa página no Instagram, Porcos na Gringa. Todos que estão assistindo, muito obrigado e vejo vocês na próxima. Valeu, estamos juntos!